Estamos aqui hoje com um convidado bastante especial, o professor Luiz Antônio Correia, que veio hoje, né, nos abrilhantar com seus conhecimentos dentro da área da neurociência, da farmacologia, e vai estar falando um pouco para a gente a respeito do uso do medicamento, dos fármacos, né, e a relação com o aprendizado. Então, eu vou pedir para o professor se apresentar, professor Luiz, e agradecer mais uma vez por o professor estar podendo desprender do seu tempo para estar aqui com a gente. Muito bem, eu que agradeço, Simone, pelo convite, me sinto muito honrado em poder trazer algumas informações que não são muito fáceis de se obter, já que o assunto farmacologia ou psicofarmacologia, ela ficou vinculada exclusivamente ao pessoal da farmácia e da medicina, e eu fico muito feliz do pessoal da neuropsicopedagogia ter essa oportunidade desse saber, que é um saber muito, vamos dizer, restrito a poucas pessoas. Já que você solicitou para eu me apresentar, meu nome é Luiz Antônio Correia, eu sou presidente hoje da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, sou pedagogo com muito orgulho, né, há 40 anos trabalhando com educação e professor, sou psicólogo com formação em psicanálise lacaniana e tenho pesquisa em psicofarmacologia ou neuropsicofarmacologia. O professor está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ah, jóia, é que deu uma travadinha aqui. Então, professor, como vocês viram, né, para quem não conhecia o professor Luiz, tem um currículo extenso, e então muita coisa para contribuir com a gente. Professor, então, para começar, que aqui as pessoas que seguem as lives, nós temos tanto profissionais da área clínica, né, neuropsicopedagogos, psicólogos na área clínica, que estão envolvidos com a aprendizagem, como nós temos também pais e temos professores. Então, eu gostaria, assim, de iniciar, que a gente contextualize, então, por que a gente necessita, né? Por que em alguns casos a gente faz uso do medicamento. Perfeito. Vai ser interessante nós abordarmos e conversarmos, é uma conversa aqui, eu estou trazendo bem informal, para facilitar para os pais que têm filhos que tomam medicamentos, para que entendam a ação desse medicamento no cérebro, né? Esqueci de dizer que eu também sou doutor em psicologia, e eu entendi uma vez que o remédio é um mal necessário, né? Seria maravilhoso se ninguém precisasse tomar medicamento. Medicamentos têm os seus grandes benefícios, mas muito tempo de uso também tem os seus prejuízos. Mas os benefícios tomando são, em determinadas patologias, são muito maiores do que os prejuízos. Então, nós vamos entender assim que, primeiramente, eu vou abordar um medicamento muito comum para pais, principalmente a Simone me falou que tem muitos pais agora de APAE, né? E essas crianças que têm esses transtornos no neurodesenvolvimento, antigamente chamado de retardo mental, porque essa palavra retardo vem de atraso, né? Depois no DSM-4, essas crianças eram chamadas de debilidade mental, débil mental, né? Que vem do teste de QI que o Simon e o Binet criaram, escalonando num protocolo que o penúltimo lugar era débil mental, quem tirasse em antepenúltimo era... antepenúltimo débil mental, o penúltimo era imbecil e o último era idiota. E esses ditos, ficaram muito cruéis para as crianças. Então, através agora do DSM-5, e do CID-11, a nomenclatura correta passou a ser chamada de transtornos de neurodesenvolvimento, né? Ou transtorno de desenvolvimento neurológico, ou transtorno de desenvolvimento intelectual, e alguns abordam até como deficiência intelectual, né? Então, primeiro é importante saber que uma das coisas que mais degeneram redes neurais são surtos psicóticos, né? Então, por isso que os médicos, principalmente psiquiatras e neurologistas, prescrevem
para as crianças que têm TEA, transtorno espectro autista, para as crianças que têm espectro da esquizofrenia, para as crianças que têm transtorno de conduta, né? Para as crianças que têm uma patologia psiquiátrica ou um transtorno de neurodesenvolvimento, como uma microcefalia, hidrocefalia, 21º cromossomo, Down, ou qualquer patologia de má formação neurológica, antipsicóticos, né? Então esse é um dos remédios assim que mais existem resistências por parte dos pais, porque o antipsicótico é um dos remédios que mais debilitam as crianças, né? Nós vamos notar que todo antipsicótico tem uma ação num neurotransmissor chamado dopamina, que é um neurotransmissor fundamental para que controle essa energia muscular, controle essa disposição da criança, essa atividade de motivação, né? Por isso que às vezes é dado um remédio desse para motivar mais a criança. Só que em determinadas áreas do cérebro, esse efeito dessa medicação gera uma apatia na criança. Ela fica lenta, sonolenta. Por quê? Porque o aumento desse neurotransmissor dopamina desencadeia um surto psicótico. E esse surto vai fazer com que as redes neurais sejam degeneradas. E aí o remédio vai inibir que haja uma degeneração neurológica. Nós sabemos que quando nós falamos, nós organizamos as palavras no nosso pensamento. Tudo que eu estou falando agora, eu não estou só falando, primeiro eu estou pensando, né? Nós, educadores, lemos lá o livro do Vygotsky, Pensamento e Linguagem, né? Primeiro a criança, ela não pensa, ela só fala, ela fica só no gu, dadá, dedê, ela fica articulando um discurso repetitivo, né? Do que a mãe fala, mas como ela não sabe ainda falar, ela tenta repetir, porque ela não pensa. Com a maturidade neurológica, principalmente da área de Wernicke, a criança começa a organizar os pensamentos dela. E por isso que ela fica, a criança muito pequena, fica falando sozinha. Fica ovo, bola, urso. Né? Nenê, vovô, bolho. Por que ela fica falando sozinha? Para lembrar das palavras que, quando ela olha o objeto, ela busca na sua memória, busca lá no hipocampo, trazendo para a área de Wernicke e verbaliza na área de Broca. Essas são as áreas da fala de Broca. Então, essas redes neurais estão totalmente preservadas e se desenvolvendo, criando novas redes através da neuroplasticidade cerebral, etc. E tal. Uma criança que começa a surtar muito, ela começa a degenerar essas redes neurológicas, e aí o que vai acontecer? Ela vai começar a ver os objetos e não consegue mais fazer uma alusão do que é aquele objeto. Por isso que uma criança com uma degeneração muito grande, ou uma patologia cerebral muito grande, com um transtorno de neurodesenvolvimento severo, ela pode colocar a mão nas fezes e colocar na boca. Porque quando ela vê umas fezes, ela não faz alusão que aquilo é fezes. Então ela põe na boca. Então uma criança que começa a surtar muito, ela vai chegar a descompensar. Então o remédio que parece que deixa ela boba, que ela tola, ela lenta, esse remédio não está deixando tolo, não. Esse remédio está inibindo, protegendo a degeneração neurológica. Por isso que eu digo que remédios antipsicóticos eles protegem essa degeneração. E, além de tudo, protegem a questão da questão física da criança, uma proteção da integridade física. Porque, veja só, crianças com uma patologia muito severa, como eu falei, elas se mordem. Ela pega uma janela e bate na cabeça, onde sai sangue. Elas se mordem, que elas arrebentam todos os lábios. Quem trabalha na paz sabe, né? E aí, quando ela toma uma medicação dela, ela não tem força. Olha aqui, ó, ela vai morder. Ela não tem força para morder. Se ela pegar aqui um objeto, o meu celular, para bater na minha cabeça, ó, eu vou bater bem devagar. Então, esse remédio, que parece que está deixando ela tola, e claro que está tirando essa energia dela, está protegendo a integridade física dela. Porque imagina uma criança, num surto, ela pode tanto machucar uma outra colega, como pode se autoflagelar. Então, uma risperidona, um Aldol, um Meleril, um Neuleptil, uma quetiapina, que geralmente as crianças tomam com essas patologias, isso vai reduzir significativamente a produção de dopamina. O que é surto? Aumento de dopamina. Ela fica agitada, agressiva, então você tem que diminuir a produção dopaminérgica. Só que diminuindo a produção dopaminérgica pode gerar apatia. Então a criança vai ficar
lenta, sonolenta. Por isso que amanhã é legal fazer uma reavaliação, comunicar ao médico que ela está. Quem sabe ele aumente a produção, diminua a quantidade de miligrama ou troque o princípio ativo. Mas é muito importante, e eu agradeço muito a Simone por essa oportunidade, para que a gente diga que remédio, a criança não está ficando boba tomando remédio, ela não está ficando louca. Inclusive, é o contrário, protegendo, ela vai ficar louca se ela não tomar. Por quê? Porque a degeneração que não se vê lá dentro do cérebro devido aos surtos, e a família não vê isso, ela não vê a degeneração neurológica, ela só vê o comportamento da criança, né? E é óbvio que uma criança que é toda elétrica, toda rápida, e que começa a tomar uma medicação dessa, fica muito lenta e sonolenta, a mãe sente, né? E ninguém gostaria de ter uma criança... Por isso que a palavra dopada, né? Ela fica dopada porque nós estamos controlando dopamina. Então, é muito importante que os pais entenderem que a necessidade da medicação é crucial para a proteção da integridade física e proteção da integridade neurológica, coisa que não se vê, tá? O que está acontecendo com o cérebro da criança. Isso, professor, eu achei interessante essa questão, e muitas vezes os pais acabam, como o professor falou, acham que está dopando a criança e tira esse medicamento também, né? Faz essa retirada sem uma prescrição médica, sem ter todo um acompanhamento, né? Porque não é assim, a criança começou a tomar o remédio. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho dessa ação que o medicamento vai fazer, e assim, para retirar também. Que bom. Todo medicamento fica em média, geralmente medicamentos de transtornos mentais, eles levam 72 horas para eliminar metade no organismo. Isso quer dizer, eles levam 6 dias para ser eliminado. Nenhum medicamento pode ser cortado abruptamente. Esse corte abrupto vai gerar uma série de efeitos colaterais. Então, é muito interessante aquela mãe que não dá hoje, ou dá metade, porque ela pensa que meu filho está tão para baixo, né? Aí eu acho que eu vou quebrar a metade e só vou dar metade para ele. Essa criança com essa metade, que tinha que tomar um inteiro, ou 1 miligrama e tomou só 0,5, ou 2 miligramas e tomou 1, essa criança vai surtar, porque só essa metade não vai ser suficiente para controlar esse aumento exacerbado de dopamina que o cérebro dela, devido à patologia psiquiátrica, não consegue controlar. Quem vai controlar é o medicamento. Então, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Os remédios vieram hoje para revolucionar, né? Hoje, a psicofarmacologia é baseada nessa neurotransmissão química, né? E nós sabemos que o remédio substitui o que o neurotransmissor deveria fazer. Como ele não consegue fazer devido à patologia, quem substitui o remédio? Então, não existe uma outra maneira. E esses remédios são controle, não são cura. Não pensa que é como se fosse um antibiótico, que ele vai lá e mata a bactéria e você está curado. Esse remédio, se você não tomar, todo aquele comportamento exacerbado, todos aqueles surtos vão retornar. Aquelas alucinações visuais, alucinação auditiva de um esquizofrênico, tudo isso vai voltar. Então, a mãe não pode, de hipótese alguma, por conta, tirar essa medicação. A partir do momento que ela corta uma medicação, né, os efeitos colaterais são gigantes. Quer ver um exemplo simples de um simples ansiolítico, né? De um simples antidepressivo. Não precisamos nem chegar a um extremo de um antipsicótico, de um antidepressivo. Quem toma um antidepressivo, vamos ler lá a fluoxetina ou o escitalopram, se ela não toma, corta abruptamente, começa a dar aquela sensação de falta de ar, aquela sensação de mal-estar, de tremor. Por quê? Porque você cortou. Por isso que os remédios têm que ter um desmame, porque ele é droga. E essa droga tem que ser eliminada gradativamente do teu organismo. Então, você tem lá 2 miligramas, depois de 2 meses, 1 miligrama, 0,5, 0,25, 0,5, 0,25, e assim sucessivamente até eliminar toda a droga do organismo. Se você cortar abruptamente um remédio, os efeitos colaterais são gigantescos. Quer ver um exemplo fantástico também? Por exemplo, a criança toma risperidona, e a risperidona não está fazendo mais aquele efeito necessário. Deixando muito a criança dopada, e aí a mãe vai no médico e o médico troca. Olha, a risperidona, acho que deu, inclusive, um efeito ao contrário, né? Um efeito rebote, que nós chamamos, é que, em vez da criança ficar calma, ela fica mais agitada. É aí que ela não dorme. O que esse médico vai fazer? Não vai aumentar a dosagem, ele vai trocar o princípio ativo. Ele vai trocar, talvez, a risperidona por um haloperidol, por um aldol. Só que ele não pode esperar 6 dias para a criança não tomar. Então, ele tira a risperidona, e quando ele tira a risperidona e dá o aldol, a criança vai começar a surtar, vai ficar agressiva, agitada, e a mãe vai no médico e diz, doutor, esse remédio não adiantou nada. Ele vai dizer, espera no mínimo 1 semana para esse remédio fazer efeito.
Por quê? Porque tem que sair aquele outro remédio da corrente sanguínea, que é a risperidona, para que o haloperidol se reajuste, para equilibrar a produção de dopamina. Então, toda vez que você tira uma medicação e introduz uma outra medicação, sem ter um período de desmame, vai gerar efeito colateral. Então, é importante que os pais saibam que quando a criança troca a medicação, ou quando a criança está agitada, não adianta ela por si, a família por si só, administrar dosagem, cortar ou aumentar medicamentos, porque é um prejuízo gigante. Eu só quero lembrar vocês, nós tivemos a oportunidade, junto com o pessoal de Barueri, de Guarulhos e de São Paulo, para fazer uma visita técnica no laboratório da Eurofarma, e nós vimos que lá se gasta bilhões de dólares com pesquisa. Hoje, fármaco é pesquisa. Né? Hoje nós estamos muito vendo a vacina, como se pesquisa, que tem um tempo grandioso, um investimento de bilhões de dólares. Né? Então, nós temos que entender que remédio, por exemplo, remédio não se corta como se quer medicamento, com faca, amassando e colocando no suco, né? Senão se vende em pó. Né? O comprimido, existe uma linha no meio, e quando ele é feito em laboratório, se vocês não sabem, uma máquina, geralmente é alemã, ela faz 1 milhão de medicamentos por hora, e ela leva, depois que faz 1 milhão de medicamentos, ela leva 8 horas para ser limpa. Por que você leva 8 horas para ser limpa? Porque tem que limpar para retirar toda a molécula. Porque se ficar um resíduo da molécula que você não vê, num outro medicamento que é feito, a indústria farmacológica vai perder bilhões de dólares e, além de tudo, vai inutilizar o medicamento, que pode levar até a óbito o paciente, porque essa molécula vai reduzir em cima da outra. Então, um remédio ele é feito, quando ele é pesquisado, é feito em comprimido, em gotas, em líquido, injetável, inalado, e eles vão ver a melhor qualidade dele para ser usado. Se o teu filho não consegue engolir um remédio porque ele é grande, procure trocar para líquido, para gotas, e não em vez de abrir cápsula. Às vezes, entenda, a cápsula é o que protege a acidez da molécula. Esses ácidos que estão lá, como excipientes, eles podem corroer o esôfago e dar um câncer de esôfago na criança. Senão vendia em pó, que nem sal de fruta. Então, ele é a cápsula porque, como ele é metabolizado pelo fígado, ele também pode haver uma corrosão no fígado. Então, essa cápsula vai se decompondo aos poucos para liberar a ação da droga. Então, é muito importante que a gente entenda uma coisa tão simples, mas como a gente, às vezes, desconhece, a gente pode cometer alguma coisa que não deveria. Então, eu só quero dizer para vocês que remédio é pesquisa, e se gasta bilhões de dólares para a confecção. Não façam, eu sempre dou esse exemplo, assim, eu gosto de sempre brincar. Falar em brincar, não quero deixar de vocês, professores, educadores, esquecer disso. A cada 10, 15 minutos, fazer um humor. Quando a gente faz um humor, há um relaxamento neurológico e a gente retoma o foco. Por isso que aqueles professores que queriam seriedade, a gente perdeu o encanto por eles. A alegria, o humor é fundamental. E aí está trabalhando emoção. Trabalhando emoção, estamos trabalhando memória. Então, veja, a junção disso com a neurociência nos explica isso, né? Então, não esqueçam, eu sempre gosto de, nas minhas aulas, a cada 10 minutos, fazer um humor realmente, que quando a gente sorri, não cansa. Daqui a pouco, já é 8h20, daqui a pouco era 8 horas, 20 minutos se passaram, porque a gente está prestando atenção, é pertinente e a gente sorri. Esse sorriso é fundamental. Fala, Simone. Exatamente. Professor, tem 2 perguntas aqui que colocaram que eu vou juntá-las para falar para o professor. O professor falou a questão do tempo do medicamento, e o professor falou também agora da questão de dar MEI ou não dar MEI. Primeira coisa, a Ritalina, que é muito utilizada dentro do ambiente escolar, em muitos casos, a criança toma somente no horário da aula, somente nos dias que tem aula, só de segunda a sexta, no caso, e não faz esse uso no final de semana. Até uma dessas perguntas de como fica isso. E nós temos também, aí entrando na questão do partir e do tempo de ação medicamentosa, nós temos os medicamentos que vão variar, né? Por exemplo, agora me fugiu se é a Ritalina, que tem o que dura 12 horas, né? Que a criança pode tomar e ele vai ficar, o princípio ativo vai acontecer. Então, se o professor pudesse falar um pouquinho para a gente... Com certeza. Vamos explicar. Primeiro, o medicamento é uma coisa bastante interessante, né? O que diferencia ele não é a molécula. Hoje nós sabemos que é biologia molecular, né? Hoje você retira a molécula do medicamento, né? Antigamente, como eu disse, a avó fazia chá com a folha, etc e tal. Hoje é retirado a molécula desse medicamento, o nome da molécula é o nome do genérico.
Tá? Mas todos os medicamentos, seja ele original, seja ele similar, seja ele genérico, na caixa vai estar o nome da molécula. Cloridrato de alprazolam, que é a base de cloro, né? Cloreto de alprazolam. Então, seja ele o frontal, que é original, seja o tranquinal, que é o similar, ou o genérico do alprazolam, todos vão estar cloridrato de alprazolam. O que diferencia os medicamentos não é a molécula. O que diferencia os medicamentos são os recipientes que levam essa molécula no teu organismo, para ele dissolver de mais fácil, para ele gerar menos efeito colateral. Então, o laboratório pesquisa uma série de recipientes e que o mais, não importa o custo, o melhor recipiente é adaptado a essa molécula para levar essa molécula no teu organismo para chegar na corrente sanguínea e potencializar lá no cérebro neurotransmissores que o cérebro não consegue potencializar, no caso, esses ansiolíticos, que é o prazolam, que vai potencializar o GABA, o ácido gama-aminobutírico. Mas, voltando para explicar essa diferenciação que não é a molécula, ela falou da Ritalina. A Ritalina, ela é muito eficaz. A Ritalina em comprimido, que é R$30, se você olhar na caixinha, está escrito metilfenidato. Esse é o nome do princípio ativo, esse é o nome da molécula, metilfenidato. Você toma a Ritalina, né, ela vai no intestino, é metabolizada no fígado, rapidamente ela já vai para a corrente sanguínea e o efeito dela é muito rápido. Só que a durabilidade do metilfenidato no teu organismo, ela é muito curta. Tá? Ela vai levar, em média, de 1 hora a 1 hora e meia. Então, o que vai acontecer? Eu tomando um comprimido de Ritalina, ele vai ser muito eficaz, vai me favorecer muito, porque ele vai potencializar no cérebro 2 neurotransmissores muito fundamentais. Um é a noradrenalina, que é também a tensão, motivação, etc. e tal, e outro dopamina. São, além de outros neurotransmissores, mas a dopamina e a noradrenalina são os mais que a Ritalina vai potencializar. Bem, ela é rápida e curta. Quando Concerta, que é o nome de fantasia de quem descobriu o metilfenidato, eles fizeram em comprimido. E eles viram que a ação dela era muito eficaz, mas a durabilidade no organismo, ela passou a ser muito curta. E aí, então, vem hoje a biofarmácia, que é a ação prolongada. Então, eles fizeram um comprimido com 3 compartimentos através de furos microscópicos a laser. Então, quando você coloca na boca essa Ritalina, já tem um compartimento externo o metilfenidato, um Concerta. Então, ele vai liberando, já vai agindo. Com a saliva e os ácidos que existem no intestino, no estômago, vai fazendo com que da terceira camada e incha e jogue para a segunda camada e a posteriori para a primeira camada. Isso vai durar, em média, 1 hora e meia, 2 horas, que é o efeito que a Ritalina tem no organismo. Então, se eu tomar um comprimido de Ritalina, eu tomando, por exemplo, a 1 hora da tarde, 2h30, 3 horas, na hora do intervalo, acabou o efeito. Isso que acontece com as crianças, que a gente percebe. Toma uma tranquilidade, atenção, motivação, concentração, fica calma, mas passou do intervalo, ela está agitada. E não dá para tomar 5, 6 Ritalina. O Concerta, quando você toma um comprimido de Concerta, às 8 da manhã, ali pelas 10 ele libera metilfenidato. Na hora já libera. Às 10, meio-dia, 2, 4, 6, até às 8 da noite. Então, a diferença do Concerta, que é o original, e a Ritalina, não é o metilfenidato, o princípio ativo. A diferença é como ela foi elaborada, através dessa biofarmácia, né? Dessa liberação prolongada que ela tem. Só que tem uma pequeníssima diferença. A Ritalina é R$30, o Concerta é R$400. Então, eu quero dizer para vocês que, se você olhar na caixa, o nome do princípio ativo é igual, metilfenidato. A diferença está em como ela foi feita para que se libere gradativamente. Hoje nós temos a indexafetamina, que é o Venvance, que também é maravilhoso, né? E leva aí em base de 10 a 12 horas a criança medicada. E a Ritalina comum, como começa a perder, inclusive ficou até afastada do mercado um período aí, perder espaço, elas criaram a LA, que também é com furo microscópico a laser, mas a Ritalina comum, LA, já não é mais só R$30, ela deve estar uns quase R$200. Só que ela também é eficaz porque ela vai liberando com ação prolongada. Então, Simone, é isso que é importante que a gente saiba. A diferença não está, muitas vezes, na molécula, mas no elemento que conduz essa molécula no meu organismo. Agora, final de semana, às vezes, é interessante a medicina, né? O neurologista ou o psiquiatra
tem um saber diferente e uma posição diferente. Na minha concepção como pesquisador, eu vejo que a não necessidade de nós tomarmos final de semana e nem nas férias. Por quê? Porque esse remédio não é cura. Esse remédio é controle. Ninguém vai ficar curado de hiperatividade e déficit de atenção. Eu acho tão interessante assim. Antigamente, antes de estudar, eu achava que a criança é hiperativa, toda agitada, e senta, não para, já levanta, faz outra coisa. Tinha que tomar um calmante, um ansiolítico, um Rivotril, para ela ficar calma. Pelo contrário, ela tem que tomar um psicoestimulante. Mas como? Ela não é toda agitada, ainda vai estimular o cérebro dela, ela vai ficar mais agitada ainda, não. Ela é toda agitada porque existe falha de produção de neurotransmissores, que eu não sei, não dá para fazer um exame. Claro que nós sabemos que a maioria dos neurotransmissores tem uma relação com atenção, memória, concentração, né? Então, tudo isso, eu tenho que psicoestimular o cérebro, e metilfenidato, o Venvance, da lindexanfetamina, todos são psicoestimulantes. E aí, eu estou psicoestimulando todos os neurotransmissores, todos. Só que o grande prejuízo é que aqueles que estão equilibrados, se eu tomar de uso contínuo direto, eu posso desequilibrar. E com isso eu posso desencadear uma patologia em uma criança que não tem nada. Por isso que a maioria dos profissionais vão aconselhar quem tem só déficit de atenção ou só hiperatividade, tome segunda a sexta quando vai para a escola. Se essa criança tiver já TEA e tiver como comorbidade TDAH, se ela tiver esquizofrenia, transtorno de conduta ou transtorno de neurodesenvolvimento, um F70, lá na PAI, com comorbidade TDAH, aí não tem problema, ela pode tomar direto, porque ela já tem uma patologia, então não vai ter prejuízo nenhum. Agora, se a criança só tem déficit de atenção ou só é hiperativa, se aconselha tomar só segunda a sexta. Por que nas férias não e por que no final de semana não? Porque se você não der uso contínuo, o prejuízo de desequilibrar neurotransmissores devido ao efeito da droga que está tomando toda hora não inexiste. E até para dizer para vocês que, por exemplo, quem é hiperativo não vai se curar, mas com a maturidade, Simone, neurológica, se policia. Então, quem é agitado adulto fica clicando canetinha, balançando perninha, não vai levantar numa exposição, mas vai ficar virando, se agitando para um lado para o outro. Quem tem déficit de atenção, não precisa ficar tomando Ritalina a vida inteira, mas como tem maturidade, tem uma agenda. Né? Então, uma criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos não tem maturidade para ter uma agenda. O adulto tem uma agenda. Ela tem um preguinho porque ele põe a chave do carro, porque ele vive perdendo a chave do carro. Eu sempre brinco, as professoras têm um monte de papelzinho na bolsa, porque ela esquece a metade das coisas. Tem um estojo bem grandão, porque eu dei a caneta, meu Deus do céu, é a caneta. Porque adulto não precisa tomar medicação, mas tem maturidade para se policiar. Criança pequena não tem como isso. E aí, quem vai fazer o resultado dessa atenção, concentração, é o metilfenidato, que vai potencializar a atenção dela, da concentração, através de neurotransmissores, seja ela noradrenalina, seja ela dopamina, seja ela a acetilcolina, muito importante a acetilcolina para a memória, etc. Uhum. Professor, eu só queria aqui, deixa eu ver... Tem uma mãe que colocou aqui, em relação ao uso do medicamento, medicação para dormir, principalmente no autismo. Muito bem, vamos lá. Que bom que você abordou isso, né? A medicina sabe que a única coisa que pode fazer a gente descompensar, o que é descompensar? Pirar. Descompensar é uma loucura. Eu sempre brinco com os alunos, é cheirar meia e comer cueca, isso é descompensar, pirar. E a única coisa que pode fazer a gente fazer isso é a gente não dormir. Tá? Porque é através do sono que há um relaxamento neurológico, um sono REM, né? Esse sonho REM, ele é desenvolvido controlado pelo tálamo, nas movimentações do olho. Tá? E é através no sonho REM que nós fazemos um relaxamento físico e consolidamos memória. Por isso que criança que não dorme, somente por isso tem que tomar uma medicação séria para dormir, senão ela vai acordar mais agitada. Mas pode ser um adulto que não tem mas é porque ela não consegue dormir por uma depressão. O que é a depressão? Depressão, ela é genética, ela é de ordem hereditária, e ela tem uma relação, primeiro, com serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que controla meu sono, porque é da serotonina que se produz a melatonina, que é um hormônio do sono. Então, por isso que o primeiro sintoma de insônia
ou perdão, o primeiro sintoma de depressão é insônia, e nós temos que dormir. Se nós ficarmos tomando remédio para dormir, não só o clonazepam, dos gotinhas de Rivotril, até bromazepam, que é o Lexotan que tomam, ou o prazolam, já estão tomando Stilnox, Zolpidem. Se eu ficar tomando esses remédios muito tempo, eu não chego em sono REM. E aí, por isso que eu não relaxo. Já notaram? Vocês que tomam remédio aí, sabem disso. Você acorda cansada. Você acorda moída, parece que você apanhou uma surra. Porque se você não chegar a sonho REM, não é um relaxamento muscular para que esse tônus muscular seja potencializado e que você tenha um relaxamento físico. E, além de tudo, não há consolidação da memória. Então, por isso, quem toma remédio para dormir vai começar a esquecer. Não vai ficar louco, mas vai começar a esquecer. E vai esquecer memória de curto prazo. Se eu perguntar como é o nome do cachorro do teu avô, você vai dizer, é Rex? Naquela época todo cachorro era Rex, né? Mas você vai saber o nome do cachorro do teu avô, mas se eu perguntar o que você comeu ainda há pouco, ou o assunto que eu abordei ainda há pouco, você não vai lembrar, porque são as memórias de curto prazo que são prejudicadas. Mas para essa mãe, a necessidade de dormir, mãe, é importante. Se a criança até não dorme, ela vai ter prejuízos tanto da memória como vai gerar agitação, agressividade, impulsividade. Então, as medicações dadas, principalmente antipsicóticos, que são importantes para controlar essa agitação, agressividade e impulsividade e ajudar a reduzir essa velocidade elétrica no cérebro para a criança ficar lenta. Porque vejam só que interessante, um ansiolítico, por exemplo, um alprazolam, um clonazepam, um diazepam, ele é um relaxante muscular. O nosso coração é um músculo que vai bater mais devagar. Quando ele bate devagar, ele joga menos sangue ao cérebro. No sangue tem duas coisas fantásticas, glicose e oxigênio. Se eu oxigenar menos o cérebro, vai dar sonolência para as pessoas. Por isso que quando eu tomo um Rivotril, eu não tomo e durmo já, diferente de um Stilnox, que é um sedativo, que se eu tomar, eu tomo em 5 minutos eu durmo. Por isso tem que tomar na cama, porque se tomar no banheiro, uma moça até me verbalizou, professor, o meu marido me contou que eu dormi, não me contaram, eu estava escovando o dedo, tomei o Stilnox, eu dormi sentada no vaso, ele me levou lá para a cama. Então, esses remédios sedativos dormem na hora. Um ansiolítico te dá uma sonolência, tá? Até para você. Agora, crianças TEA, às vezes, ansiolíticos não resolvem muito. Tem que ser um remédio mais forte, né, que são antipsicóticos. E até, às vezes, junto, como coadjuvantes, inibidores de humor. Se ele toma lá um Aldol, ele toma um Tegretol junto. Às vezes o médico dá uma risperidora com antipsicótico e também dá um Depaquene junto, né? Porque o Depaquene potencializa a ação do Aldol e vai mexer com sódio, né? E os canais de sódio, e aí vai inibir os canais de sódio e vai diminuir a velocidade elétrica e a criança vai ficar bem sonolenta, lenta. Então, entenda, a importância de dormir é questão sine qua non. Se nós não dormirmos, vai existir um prejuízo gigantesco no nosso comportamento e na nossa memória, e que pode nos levar à loucura. A única coisa que pode nos levar à loucura... Por isso que, de cara, quando você vai no médico, doutor, estou com insônia, ele vai te prescrever ou um antidepressivo, que controla a serotonina, ou um ansiolítico, que controla o GABA. Muito bem, professor. Nossa, maravilhosa a explicação. Tem aqui uma pessoa que colocou, deixa eu ver, temos bastante perguntas, mas eu estou focando e tentando diminuí-las para que a gente possa escutar mais o professor e usar elas juntas. Tem um aqui que falou em relação ao TDAH e o que o professor acha sobre essa medicação em casa durante a pandemia, que aí nós temos uma mudança de cenário, né, e essa necessidade. Imagina, uma criança que tem... veja só, no DSM-3 era o DDA, distúrbio de déficit de atenção. No DSM-4 nós tínhamos o TDA, que era aquela criança que só tinha déficit de atenção. Nós tínhamos o hiperativo e nós tínhamos o TDAH, que era o déficit de atenção com hiperatividade. Hoje, a descrição hoje no DSM-5, todas são TDAHs com predominâncias, ou a déficit de atenção ou a hiperatividade. São falhas de neurotransmissores frontais. Claro que a criança vai ficar mais agitada. Claro que a criança, nessa pandemia, dentro de casa, fica mais angustiada.
vai gerar a depressão, vai gerar ansiedade, e a atenção dela vai ficar ainda desdobrada, porque eu vejo assim a preocupação dos pais, e até digo para eles preocuparem-se bastante na hora que o filho tem aula online, né? Imagina, na sala de aula, vai tentar se tirar todo o estímulo externo, né? Nós sabemos hoje que, por exemplo, o Piaget é um respeito fantástico. Hoje, na neuropsicopedagogia, a gente trabalha o teórico da educação Piaget, mas ele perde na comunidade científica, porque ele começa a falar do estímulo, que é importantíssimo, e para a neuroplasticidade cerebral, só que muito estímulo tira foco, né? O cérebro humano se concentra em uma coisa de cada vez. Se eu tiver um monte de estímulos, esse foco é dissipado, porque eu vou tentar olhar para... Principalmente uma criança com déficit de atenção. Então, o professor, dentro de sala de aula, vai procurar, da melhor maneira possível, gerar uma atenção para essa criança, para gerar um foco a ela. Agora, imagine uma criança no quarto dela em casa, com um monte de jogos, com um monte de coisas, a televisão, o telefone, o celular, outro joguinho, um monte de cartazes no quarto, etc. Aula online num computador e esse aparato, essa quantidade gigante de estímulo. Aí o professor está dando aula, ele está olhando o professor, mas ele não está vendo o professor. Ele está escutando o professor, mas não está ouvindo o professor. Isso vai gerar um prejuízo gigante. Então, crianças com TDAH, com aula online, é complicado. Eu sei que é complicado. A medicação é necessária. Nós sabemos que uma Ritalina, e quem toma a Ritalina sabe o quanto ela ajuda, com certeza. Agora, a mãe tem que estar atenta para que essa criança consiga gerar esse foco para atenção na aula online. Porque com todo esse aparato e ninguém em sala de aula fiscalizando, já é difícil, a criança já perde o foco. Quanto mais ela num quarto, trancada em casa sozinha, a mãe ou foi para trabalhar ou está fazendo uma outra atividade, ou ela está também tendo aula, ou está dando aula, né? E a criança está sozinha, às vezes cada filho num quarto. Como é que essa criança vai poder se administrar ou ter maturidade para ter atenção? Então, realmente, essa pandemia veio assim para mostrar que nós temos que nos reinventarmos. Nós temos que começar a criar alternativas, a criar outras situações que vamos poder controlar a criança. Agora, realmente, tem razão. Vamos torcer para isso acabar logo, mas isso está dando um prejuízo significativo, não só para a TDAH, mas para o aumento de ansiedade, né? Todos nós, inclusive eu, você, Simone, estamos ansiosos com isso, né? Isso diminui a potencialidade do GABA, prova é que nós estamos mudando a nossa rotina de dormir, o nosso relógio biológico está modificando. Agora tem gente que 1, 2 horas da manhã está na televisão porque não consegue dormir. Quando tem um compromisso de manhã, e mesmo assim ainda vai dormir tarde, e isso vai ter um prejuízo que gera irritabilidade, não consolida a memória. Então nós estamos mudando todo um ciclo, porque estamos dentro de casa, e não sabemos o que vai acontecer, e aí pessoas morrendo, e tudo isso nos angustia. Além de pode gerar um quadro, quem tem uma predisposição à depressão, baixar níveis de serotonina, e aí vai prejudicar no sono, e vai gerar angústia. Você veja que as pessoas estão irritadas em casa, né? Estão angustiadas, qualquer coisa você explode, ninguém mais tem tempo para... A gente está junto com as pessoas e não está. Por quê? Porque é por causa dessa pandemia. E isso é uma alteração neuroquímica no cérebro. Então, é isso que nós temos que entender. Então, entendam as pessoas. Vocês não precisam aceitar as pessoas. Mas se vocês entendem, vocês trabalham melhor e vocês sofrem menos. Todos nós estamos em transformação. Então, por mais que você sacie as pessoas com o que elas querem, elas vão ficar agressivas, vão ficar irritadas e vão ficar agitadas por essa mudança, né? Eu estava até conversando esses dias com um rapaz, dizendo assim, meu Deus, como um preso deve sofrer, né? Não um preso que estuprou, mas um outro preso por roubar aí um mercado. Imagina você ficar recluso, né? 5, 10, 15 anos. Nós não estamos vivendo. O tempo está passando, eu estou vendo no relógio, estou vendo o calendário, 1 mês, 2, 3, a gente não está vivendo. A gente está envelhecendo e não está vivendo. Né? Só dentro de casa, e olha como gera uma angústia isso para a gente, né? E se você tiver, aprendam bem, se você tiver uma predisposição à depressão, não, porque ficar triste é uma coisa, tristeza é estado de espírito, depressão é uma doença mental, né? Daí alguém vai dizer, mas como doença mental, depressão? Claro, é da mente, não é da coxa. A gente acha que doença mental é loucura, né? Então é só para desmistificar que, quando você fala com o encéfalo, qualquer doença em relação ao encéfalo é uma doença mental, né? Nem por isso é uma loucura. Só que esse quadro vai nos gerar depressão. Se você tem uma predisposição à ansiedade, esse quadro vai te gerar ansiedade.
Por isso que nós temos que criar alternativas para... E aí o índice de medicamentos aumentaram muito. Por que farmácia está ganhando milhões, né? Porque o pessoal está comprando em farmácia, de antidepressivo, de ansiolítico. Os médicos estão receitando online ansiolítico e antidepressivo. Sabe? Porque a pessoa tem que dormir. Outra coisa, a ansiedade, o GABA inibe o sistema nervoso, né? O primeiro sintoma de ansiedade é insônia. Então, cuidem de insônia, gente. Insônia não é só não dormir. Insônia, vai dormir às 11 e acorda às 2 e não consegue dormir mais. Isso é insônia. Vai deitar às 11, mas consegue dormir às 2 da manhã e acorda às 6. Isso é insônia. Vai dormir às 11, mas meia-noite você acorda, você acorda 2, 3, 4. Isso é insônia. Então as pessoas pensam que insônia... não tem insônia, eu durmo. Pensa que insônia é não dormir. Não, não é isso. Se fosse não dormir, a gente pirava. Né? A Organização Mundial de Saúde, Simone, estabelece hoje um prazo de 7 a 9 horas de sono para ter saúde mental, Simone. De 7 a 9 horas. Nós estamos dormindo. E você que está me vendo agora, você está dormindo 7 a 9 horas toda noite? Então, o pessoal já estava colocando mas é uma verdade. Isso está prejudicando a nossa saúde mental. Por isso que ele está irritado. E se não tem um sonho, acorda cansado, cheio de dor. Todo torto, dolorido e com raiva. Bom dia só para você. Né? Te acorda nervoso. Então é muito interessante isso, né? É cruel. Mas nós temos que entender isso, gente. Entender que não é só com você que está me vendo aí, é o mundo que está passando por isso. Então nós temos que começar a ter um relaxamento maior. Né? Procurar técnicas de relaxamento. Isso. Professor, tem aqui a Rosana, ela colocou que surgiu uma dúvida. O professor disse no início sobre tirar a medicação devagar, sendo que os transtornos não têm cura, mas controle. Como fica a questão do controle dos mesmos ao longo da vida da pessoa? Recomenda-se outros tratamentos paralelos? Claro que depende, claro que determinadas patologias é importante o acompanhamento psicológico, a terapia ocupacional, tem vários outros tratamentos paralelos. Mas quando é uma patologia psiquiátrica, estou dizendo que retirar, por exemplo, um ansiolítico, não precisa tomar Rivotril a vida inteira. Um antidepressivo, você não precisa tomar fluoxetina, paroxetina, sertralina a vida inteira. Muda o teu hábito de vida, faz uma outra atividade que daí você vai melhorar também. Né? Agora, quando é uma patologia como transtornos de neurodesenvolvimento, essas crianças F70 de APAI, você não tem como tirar o remédio, né? Só estou dizendo de remédios que você pode retirando gradativo. Remédios para patologias psiquiátricas, infelizmente, a vida toda. Agora, se a criança toma a medicação, mas faz um trabalho paralelo, né? Com certeza, isso vai ajudar significativamente. Né? Vai ajudar significativamente porque vai desenvolver, vai potencializar outras áreas do cérebro que ajudam até em relaxamentos, etc. e tal. Tá? Então, só para esclarecer para a moça que o retirar medicamentos são para patologias não psiquiátricas, como uma simples ansiedade, que você está tomando lá um Rivotril, porque está muito ansiosa pela própria pandemia. Com o passar do tempo, você vai tirando isso, né? E até uma depressão. Só que entenda o seguinte, depressão, se você nasce deprimido, precisa de um fator desencadeante. Essa pandemia é um fator desencadeante para isso. E depois você tem que mudar o hábito de vida para que essa produção de neurotransmissores se reequilibre. Só que você sempre vai ser um deprimido, mas controlado. Se você voltar para aquela situação anterior, essa depressão volta. Então é muito importante esse trabalho paralelo também, com atividades paralelas que te ajudem. Com certeza. Uhum. A Camila, ela fala os ansiolíticos, quantos os que apagam a pessoa na hora. Eles trazem prejuízo na memória de trabalho? Todos os ansiolíticos trazem prejuízo na memória de trabalho, sim, com certeza. Então é importante, é claro que por isso que é importante fazer uma terapia, né? Porque a ansiedade é de ordem mais emocional, né? Não é de ordem, ela vai mexer com o GABA, mas uma terapia paralela, colocar para fora a sua angústia, falar o que você não... Porque quando não colocamos para fora, introjetamos. Nós sabemos que nós nascemos com 86 bilhões de neurônios e cada neurônio tem a capacidade de fazer, em média, 10 mil sinapses. Mas uma emoção mobiliza um circuito hormonal que altera 5 trilhões de células, Camila. Então, veja só que interessante. Pessoas felizes não adoecem. A infelicidade baixa o sistema imunológico, faz uma relação de quando vocês adoeceram com o estado emocional. Hoje, as evidências científicas comprovam que vitiligo, psoríase, fibromialgia, todas são de ordem emocional.
Então, se nós não trabalharmos essa questão da emoção, todo o nosso organismo vai haver um descontrole, altera a homeostase, quer dizer, o equilíbrio do organismo, prejudicando principalmente a produção de neurotransmissores. E aí vai atrapalhar, vai prejudicar em alguma área do cérebro. Então, voltando aos remédios ansiolíticos, esses remédios têm prejuízo, porque você não chega a sonho REM. Aprenda bem. Perdão, sono REM. O sono REM, na hora do piscar rapidamente, ali você está consolidando memória, né? E ali você está relaxando o teu corpo para acordar muito mais disposto e com... Por isso que as pessoas que estudam, e quer ver um remédio interessante para prejudicar na consolidação da memória? Topiramato. O topiramato vai mexer com o amato e ele vai prejudicar a concentração das pessoas. Então, quem toma o topiramato, que ele é um remédio muito bom para agressividade, deixa você bem tranquila, né? Vai te ajudar até a dormir, só que é um remédio que tem um prejuízo gigantesco na tua memória de curto prazo. Eu quero dizer para você que a memória consolidada não se perde, né? Se você perguntar o nome da tua primeira professora, do primeiro ano, você vai saber. Mas se perguntar as coisas recentes, que eu acabei de falar ainda há pouco, você não vai lembrar. Então é muito interessante, assim, essa consolidação da memória, através do sono. Sim, tem alguém perguntando aqui, a Edivane, está falando sobre o TOD. Eu acredito que em relação ao medicamento, né, com o TOD. O TOD, normalmente, ele tem que fazer esse uso, né, professor? O TOD é uma avaliação psiquiátrica, não neurológica, porque não existe nada no cérebro da criança que transtorno de oposição desafiador. O TOD é interessante porque ele pode ser o 91.3, mas ele pode se transformar em 91.1, que é o transtorno de conduta. E, geralmente, o médico pode dar até risperidona, tá? Porque essa criança fica agressiva, fica impulsiva, ela pode ficar má. E, às vezes, é muito interessante o TOD, porque, às vezes, ele não aceita autoridade, mas, às vezes, só em casa, do pai e da mãe, e do professor ele respeita. E aí, por isso que, às vezes, não é identificado. Porque você vai dizer assim, mas como, TOD? Eu mando esse menino sentar, ele senta, ele é educado, e em casa ele não respeita pai e mãe. Então, a avaliação tem que ser uma avaliação psiquiátrica, tá? Por isso, aprenda uma coisa, o médico, ele acredita 90% no discurso, no relatório da professora e 10% no dito da mãe. Então, é muito importante você, professora, fazer um relatório bem preciso, bem fidedigno, né? A criança morde, ela chuta, ela grita, ela bate, porque isso ajuda muito o psiquiatra a fazer esse diagnóstico preciso. Como não tem um exame neurológico, é através do relato do comportamento da criança. E às vezes a mãe, por desconhecer, não por maldade, mas às vezes ela omite, ou ela nem se percebe. E você, professora, que está com a criança aí 4 horas, o dia inteiro, você consegue, às vezes, ter uma visão melhor, às vezes, do que a mãe. Eu não estou falando que a mãe não tem essa visão, ela tem, mas às vezes ela não percebe, porque a família já fazia isso, o pai, o marido, então acha que isso faz parte da natureza da família. E às vezes e esse TOD que é complicado, porque às vezes não atinge a intelectualidade, a criança tem uma capacidade intelectual boa, então como ela tem notas boas, ela não passa por avaliações, e aí é uma questão comportamental e não intelectual, e que pode se desencadear até um problema de conduta. E aí o médico vai ter que dar risperidona mesmo, que é um remédio forte, para inibir a maldade da criança. Uhum. Aqui tem uma pessoa falando a questão do sono REM, ela está com a memória lenta. Pode estar relacionada, professor, ao sono REM também? Com certeza, com certeza. Assim, aí tem que, muito interessante saber que o neurotransmissor fundamental para a memória é a acetilcolina. Nós sabemos que não existe remédio para a memória, né? Por exemplo, que alguém de vocês aí fez bariátrica, com essa redução de estômago, a não produção de vitamina B12, então a B12 tem que ser tomada mensalmente, regularmente, para tomar uma injeção mensal, beleza. A partir de 40 anos, o ômega 3 ajudam, mas não existe remédio para a memória. A memória se consolida no sono e na repetição, eu gosto de dizer muito isso. Não precisa estudar muito, pode estudar pouco, mas todo dia. Não tem que dizer, filho vai estudar porque tem prova, tem que dizer, filho vai estudar porque hoje teve aula. Então, essa memória também, com essa lentidão da memória, pode ser ocasionada do sono, mas pode ser do estresse, né? Nós sabemos que no burnout hoje, falei para vocês que uma emoção mobiliza 5 trilhões de células. E uma pessoa estressada também pode prejudicar a produção de acetilcolina. E ela muito estressada, ela vai ter prejuízo na memória de curto prazo, deixando uma lentidão nessa memória.
por isso que ela tem que relaxar. Mas como relaxar com essa pandemia? Eu ia dizer, relaxa, faz uma viagem, vai numa praia, ou nós não podemos sair de casa. Então, como é que nós vamos poder relaxar? Exatamente. Certo, Simone, combinado? Certo, uhum. Pessoal, eu acredito que, professor, já estamos no... Aqui a Edivane, só para a gente encerrar, que já estamos quase no tempo, ela pergunta qual o encaminhamento no caso do Todd? É um encaminhamento psiquiátrico. De preferência, é um psiquiátrico. Não se assustem, não se assustem. Às vezes, claro, paralelo com o psicólogo, mas é importante fazer uma avaliação de um diagnóstico preciso de TOD. Às vezes não é TOD, às vezes a criança está agitada, agressiva, somente nesse período agora, né? Nesse período agora, parece que toda criança parece TOD, porque elas ficam nervosinhas, agressivas, agitadinhas, ansiosas, mas essa é a situação. Mas para fazer um diagnóstico preciso, um diagnóstico com certeza psiquiátrico. Uhum. Professor, tem muitos alunos aqui que foram alunos do professor e estão deixando aqui que estão com saudade, relembrando, né, os tempos da aula e tudo. E, pessoal, nós vamos encerrando a live por aqui, né, que é o nosso combinado com o professor. E, professor, gostaria de saber se o professor, a página, o que os pais, que ainda tem aqui a questão, algumas dúvidas, mas que eles possam, de repente, estar enviando. Eu vou deixar o meu e-mail, falecom, @Luiz com Z, né, Luiz com Z, Antônio Correa, sem I, .com.br. Coloquei aqui Você colocou? Coloquei aqui nas mensagens, e aí obrigado, o pessoal vocês me mandem que eu respondo com muito carinho, fiquem tranquilos, tudo que vocês me perguntarem, nesse e-mail eu respondo para vocês com muito carinho. Eu quero agradecer muito a Simone pela oportunidade que ela me deu aí de a gente fazer essa troca de informações. Como eu disse, são informações que você não encontra muito facilmente quase em lugar nenhum, tá? Eu agradeço muito e desejo muita saúde a todos vocês aí, muito sucesso na vida, tanto pessoal como profissional. Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal, que está nos acompanhando. A live fica salva, tá? Vocês podem assistir novamente depois, podem fazer os compartilhamentos. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, professor, e até a próxima. Sucesso a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.